Você sabia que 46 milhões de pessoas são atualmente escravizadas no mundo e que desse total 71% são mulheres e meninas? Qual é a diferença entre a escravidão do passado e a dos dias atuais? A escravidão é uma das relações sociais mais antigas da história da humanidade. Como definir a escravidão? É a relação entre o senhor, o proprietário, e o escravo, que é considerado propriedade do senhor. O escravizado é um ser humano como outro qualquer, porém quando ele é reduzido à escravidão, ele é considerado juridicamente um objeto, a propriedade de seu senhor. Quando essa condição ocorre, do escravizado ser considerado propriedade, é o que chamamos de coisificação social. Para compreender diferentes formas de exploração, devemos entender três categorias de trabalhadores: o escravo, o servo e o proletário. O que define o escravo é ser considerado propriedade de seu dono, que pode dispor de sua vida e de suas ações como bem entender. Já o servo é aquele trabalhador que presta serviços obrigatórios. Por exemplo, no caso do feudalismo, o servo é aquele trabalhador que estava preso à terra, a um feudo, e prestava serviços obrigatórios a um senhor feudal. O servo não era propriedade de seu senhor, ele não podia ser vendido, doado, comprado. Ele estava preso ao feudo e por isso tinha que prestar os serviços obrigatórios. Um proletário é o trabalhador dos tempos modernos. Ele é aquela pessoa que tem que vender sua força de trabalho, porque ele não dispõe dos meios de produção. Então ele procura um trabalho, procura um emprego e vende sua força de trabalho ao patrão. O proletário não é propriedade de seu patrão, mas ele vende a sua força de trabalho como se fosse uma mercadoria. O escravismo é o sistema onde os meios de produção, a terra e os trabalhadores são propriedade de uma classe, a classe dos escravistas. Durante 341 anos, vigorou no Brasil o sistema escravista, seja no período colonial ou no Brasil imperial. Nesses 341 anos, africanos, descendentes de africanos e as populações indígenas foram escravizadas no Brasil. Vários grupos sociais possuíam escravos no Brasil, desde os senhores de engenho, os grandes fazendeiros, os plantadores, os lavradores, mas também pequenos agricultores, comerciantes, pessoas pobres, padres, militares. Inclusive, no distrito diamantino, 20% dos proprietários de escravos eram ex-escravos, os alforriados. A escravidão era uma instituição presente em toda a sociedade brasileira. Ela definia valores hierárquicos e degradava o trabalho. Trabalhar era considerado algo aviltante numa sociedade escravista. Aqui ocorreu o maior tráfico de pessoas escravizadas na história da humanidade. Qual é a herança do passado escravista nos dias atuais? A gente pode citar vários exemplos. Vamos começar pelos valores hierárquicos. No Brasil ainda tem gente que dá a famosa carteirada e quando é confrontado diz a seguinte frase: com quem você pensa que está falando? Um outro exemplo é a desigualdade social. Muitas vezes ela é dita e reproduzida como se fosse uma verdade, uma consequência natural. A desigualdade é social. Porém, as classes dominantes do Brasil, através da mídia, reproduzem todo dia que a desigualdade é a questão da meritocracia, a falta de iniciativa de algumas pessoas, quase uma fatalidade. Um outro problema é o racismo estrutural. A população negra é tão discriminada em todos os setores, sejam econômicos, sociais, políticos e culturais. Como dissemos no início, 46 milhões de pessoas são escravizadas atualmente no mundo, sendo que 71%, ou seja, mais de 32 milhões de pessoas, são mulheres e meninas, as mais atingidas pela escravidão moderna. Qual é a diferença entre a escravidão do passado e a dos dias atuais? Na escravidão do passado, o escravo é considerado propriedade, podia ser vendido e comprado legalmente. Nos dias atuais,
Isso não é permitido por lei, mas existem pessoas que são consideradas em condição análoga à de escravos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o regime degradante de trabalho, as condições insalubres de moradia e alimentação e o trabalho dito forçado caracterizam a condição de escravo dos dias atuais. No Brasil, entre 2016 e 2018, 2.481 pessoas foram libertadas da condição de escravidão, sendo que desse total, 82% eram negras. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Inscreva-se em nosso canal. O Intelectual Orgânico discutirá política, história e justiça social, sempre com a perspectiva em defesa da classe trabalhadora. É isso aí, até breve!